Marcelo Santana, advogado de Felipe Martins, fala ao Jornal da Oeste com exclusividade. Boa tarde, doutor Marcelo. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde a todos. Eu estou à disposição, um pouco cansado, mas estamos firmes ainda. Doutor Marcelo, nós gostaríamos de ouvir o senhor a respeito de como foi o julgamento. Nós mostramos aqui alguns trechos para a nossa audiência e de ouvir também a respeito da politização, se houve, né, essa politização do processo do Felipe Martins, que é uma coisa bem evidente, mas a gente gostaria de ouvir a sua avaliação, doutor. Olha, o processo, ele desde o início, desde a investigação, nós já tínhamos ali indícios ali que se trata de um processo político. E eu acho que no dia de hoje, isso se tornou muito, mas muito evidente no momento em que a fala do ministro Alexandre de Moraes trouxe à tona a questão da anistia. Em nenhum momento nós falamos na defesa técnica, nós sustentamos a tribuna, em nenhum momento se falou em anistia. A anistia é um tema político, é algo que cabe ao Congresso Nacional debater. Então, trazer esse assunto numa decisão, que é uma decisão interlocutória de recebimento da denúncia, é uma maneira, sim, de politizar esse julgamento, mais do que já está politizado. Jorge Serrão, nós estamos com o doutor Marcelo Santana, um dos advogados do Felipe Martins. Acabou de acontecer agora o julgamento do Felipe Martins. Sua pergunta. Doutor Marcelo, qual é o balanço que você faz dessa decisão que parecia ser absolutamente previsível? Felipe Martins denunciado como os outros, quais são as perspectivas para essa muito provável condenação? Olha, primeiro, calma lá, nós não estamos trabalhando com hipótese de condenação, a gente acredita que nós vamos vencer esse processo. Nós havíamos, sim, feito uma reunião anterior dentro dos escritórios, ponderando o que poderia ser, e nós tínhamos, sim, um pouco de esperança, né, de que no dia de hoje nós pudéssemos ter uma decisão favorável. Mas, novamente, houve uma grande frustração, né, uma grande decepção com o Supremo Tribunal Federal com a decisão no dia de hoje. E parece que o voto que conduziu esse julgamento, ele parte de premissas equivocadas, premissas são incongruentes. Isso leva a conclusões equivocadas também, né? E se nós formos analisar esses votos à luz, né, do direito penal, do direito processual penal também, nós vamos ter que reescrever completamente a teoria geral do delito e o direito processual penal, e inclusive né, o Código de Processo Penal. Então, nesse ponto, realmente houve uma grande decepção, né? Mas esse jogo ainda tem muito tempo pela frente, né? E o que acho que ficou muito claro hoje é que há provas que não foram exibidas, né? E nós não estamos falando de vídeos, estamos falando dos dados de geolocalização, que são dados sensíveis, que foram determinados, né, que o sigilo desses dados foi quebrado dia 24 de outubro de 2023 pelo ministro Alexandre de Moraes. O Ministério Público acessou esses dados, a Polícia Federal acessou também esses dados, tanto é que posteriormente os utilizou num relatório de inteligência. Nós também, dentro da investigação, nós peticionamos, querendo comprovar determinadas datas. Esses dados foram parcialmente exibidos para a defesa técnica, tão somente com relação a 30 de dezembro a 2 de fevereiro de 2023, 2024. E depois esses dados, na totalidade, simplesmente nós não localizamos. E nós temos 5 datas nesta denúncia, que envolvem reuniões e participações de Felipe. Pois bem, esses dados de geolocalização são necessários para que nós possamos fazer a contraprova. Então, o Ministério Público tem acesso à única informação que poderia levar à rejeição da denúncia e não os compartilha. Olha, em todos os ordenamentos do mundo, na Itália, nos Estados Unidos, nós temos o dever de lealdade processual, nós temos o dever de exibir a parte contrária, as provas que estão encartadas, as provas disponíveis. E a investigação, ao contrário do que se diz, a investigação, ela não é um recorte. Não cabe, a acusação nunca poderá fazer um recorte de provas. A investigação, ela é, sim, um instrumento que exige o respeito à legalidade. E, nesse caso, o que nós vemos? Nós vemos uma investigação que obteve, através de uma decisão judicial, de dados protegidos pela Constituição, que são os dados das ERBs, os dados de geolocalização das antenas de radiobase, que consegue triangular a posição de determinado telefone celular, de Felipe Martins, os extratos da UFRA, e essas informações simplesmente não foram disponibilizadas. E as coisas vão passando, as coisas vão acontecendo, e parece que as pessoas ficam anestesiadas.
e não conseguem, de fato, né, verificar que há algo muito, mas muito errado em tudo isso. E o dia de hoje poderia ter sido consertado essas questões. Infelizmente não foram.